que eu quero trabalhar com vocês hoje é um conceito sobre como efetivamente fazer isso, como fortalecer a unidade na formação de discípulos. Então, eu vou trabalhar com vocês o primeiro conceito. Eu quero dar para vocês a chave, ok? E é interessante, se eu conseguir te comunicar a chave, aí depois para você entrar nos quartos, na sala, na cozinha, fica mais fácil. Se eu não conseguir, aí nós vamos nos perder completamente. Então, fica torcendo aí por mim. Tudo bem? Põe a mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero te agradecer por este seminário de discipulado. E, sobretudo, porque nós vamos mergulhar num livro bíblico escrito por um discipulador, apóstolo Paulo. Eu peço, Senhor, que Tu venhas abrir o nosso entendimento. Que Tu venha abrir a Tua palavra para o nosso entendimento. E que possamos sair daqui absolutamente convencidos de que já perdemos muito tempo em não discipular de maneira como Paulo, como Jesus e como tantos outros discipularam. Venha nos encher, venha nos iluminar, venha nos guiar e venha, sobretudo, nos ungir nesta noite. E é assim que oramos, é assim que cremos, e assim seja, e todo o povo de Deus diga amém. E se vocês olharem, então, tem 3 itens na nossa apostila. E eu quero entrar logo no capítulo 1, que é a nossa lição, ou nossa plenária número 1. E se vocês olharem cuidadosamente, verificarão que o tema, a chave para vivenciar ao propósito, corresponde ao texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 3 a 8. Eu quero, por gentileza, que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. É possível? É possível, eu acho que é possível, né? É rapidinho, parece que é só 2h30, não tem tanto sufoco para vocês, não é verdade? Ok. O que eu vou fazer com vocês agora? Eu vou pontuar algumas coisas e eu vou dizer onde eu estou pontuando, ok? Mas antes disso, eu quero que você verifique um quadro, ok? E esse quadro, possivelmente, você vai encaixar ele em cada bloco dos 3 espaços que estão ali. Então, eu quero que você imagine um ponto aqui, ok? Não se preocupe não que faça o seu desenho bonitinho e não ligue para o meu, tá? Isso já ajuda bastante. Tudo bem? Eu quero que vocês imaginem um quadro aqui. E eu quero que vocês imaginem 4 quadros. Bonito, né? Ficou com inveja, né? Fala a verdade. Eu sei que você pensou, eu faria bem melhor. Faça no seu papel, então, aí. Amém? Agora, é interessante que esses 4 quadros, eu vou incluir 4 palavras. E essas 4 palavras é a superfície da história. Isso aqui é um pouco mais profundo, mas nós queremos chegar aqui. De tal maneira que aí nós fazemos isso, isso, isso e isso, e aqui a gente faz isso. E aí você poderia fazer isso, e isso, e isso, e isso. Então dá para perceber que a gente não está indo de lá, daqui para lá. Percebeu? Percebeu? A gente está vindo de lá para cá. Ok, eu sei que você diz, puxa, mas como é que eu vou entender isso? Calma, uma coisa de cada vez. Vejamos, por exemplo, o que é a parte mais superficial do que vamos falar agora. Eu vou pontuar aqui para vocês 4 palavrinhas. Por exemplo, no primeiro quadro, baseado exatamente no versículo 3, se vocês olharem, nós estamos falando de um discipulador. Olha o que ele diz, presta atenção no que ele diz.
Dou graças. Estão todo mundo junto comigo? Amém, que bom. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vocês. Isso é um discipulador falando. Raciocine comigo e pense em algumas pessoas que passaram na sua vida, até que você discipulou, e que você não tem boas lembranças dele. Pensou agora? Te trouxe talvez algum de sabores. Eu sei que você pensou no seu cunhado agora. Tudo bem, mas tira o teu cunhado da tua mente agora, em nome de Jesus. Então, a palavra-chave aqui é lembrança, ou lembranças, mas lembranças positivas. Ele diz textualmente: eu dou graças a Deus todas as vezes que lembro de vocês. Olha que discipulador, né? Ele consegue lembrar das pessoas que ele discipulou lá em Filipos e ter recordações agradáveis. Eu queria saber, e eu acho que todos nós queremos saber, qual é o segredo desse sujeito, né? Na verdade, qual é o segredo dele? Ele deve ter um segredo para isso, mas isso é muito superficial. A segunda palavrinha, se vocês olharem no versículo 4, olha o que diz, fazendo, é uma continuidade. O versículo 3 é uma continuidade do 4, perceberam? Fazendo. E aí me pegou, né? Porque eu não sou o pastor Aguiar, né? Vocês têm que dar né? Tirar uns pontos meus aí. Olha aí, pastor Aguiar, fazendo sempre. Sempre. E aí tem uma vírgula, correto? E depois da vírgula vem uma palavra que me pega ainda mais. Qual que é? Aí é difícil, né? Aí é complicado. Fazendo sempre e com alegria. Gente, e o que ele diz? Fazendo sempre com alegria o quê? Orações. Gente, já pensou? Esse discipulador, quem é ele, afinal de contas? Pense nas pessoas que passaram para a tua vida, que você cuidou, que você discipulou de repente, ou que você conviveu. Você vai lembrar dele sempre com alegria? Não, se você é um ser humano normal. Né? Agora, se você é um anjo, aí é outra coisa. Mas se você é um ser humano normal, tem gente que você vai lembrar dele e não tem alegria. Você pensou agora, né? Pensou, sim. E a lista é grande, não dá para fazer uma listinha? Por isso que esse discipulador me chama a atenção. E eu quero saber qual é o segredo dele. Então, ele diz textualmente que lembra daqueles discípulos que ele deixou em Filipe, e ele ora. Gente, você já parou para pensar, ou já teve a experiência de pensar, aliás, de orar por uma situação de alguém que você não está levando no coração muito... Tem um peso no coração? Você orou para o Lula hoje? É só uma metáfora. Você entendeu? Você percebe que a gente exclui algumas pessoas das nossas orações? É um grupo de discípulos, no plural. Eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vocês. Será que nesse grupo não tinha nenhum sujeito que pisou no pé dele, que encheu a paciência dele, né? Eu estava discipulando alguém, e aí eu chamei ele para viajar comigo, e ele roubou o dinheiro da minha bolsa. Toda a grana que eu tinha vendido de livros. Né? Aí você acha que eu vou levar ele no próximo encontro? Levei. E levei e aumentei a quantidade de dinheiro. Levei algum dinheiro sobrando, uns R$2 a mais. Eu digo, vai, rouba, miserável. Tá? Se alimenta disso. Eu quero... Tá? Eu estou agora exagerando nessa última parte. Porque para mim era um desafio. Eu estava discipulando ele me decepcionou. E eu continuo discipulando. Só que ele não rouba mais, tá, gente? Ufa, amém, né?
Amém. Mas é assim, e para mim é uma grande satisfação saber que ele está firme numa igreja, fiel. Esse menino, eu tive o privilégio de casar ele e fazer o meio-campo para divorciar ele. Olha que louco, né? É umas histórias. Depois, o que é que a gente lembre com alegria? Ok? Vocês estão me entendendo? Não, né? Ufa! Isso tudo é superficial. A coisa vai aprofundar já. A segunda palavrinha, então, é oração. Aqui é lembrança positiva. Não é lembrança negativa. E aqui, oração, o quê? Alegre. Alegre. Meu Deus do céu, olha que coisa. Oração alegre. Mas tem mais uma coisa ali, nessa fase inicial. O versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Gente, diz assim, se você quiser, a gente poderia até ler o 6 para ser sequência do 7, mas deixa eu ir no 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja as minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são, o quê? Participante. Olha a palavra participante. Às vezes a gente lê em português, nem imagina o que significa a palavra participante. Essa palavra participante é o termo grego koinonia. Você entendeu? E koinonia, ou comunhão, não é estar junto. Eu sei que tem muita gente que acha, nós vamos tomar um cafezinho ali na cantina, estamos juntos, estamos em comunhão. Não. Comunhão, a rigor, é quando você doa o que você é e o que você tem. Então, se você não tem uma dimensão de relação com o seu discipulado, onde você doa o que você é e o que você tem não é comunhão. Ok? E esse negócio de doar o que você tem, por exemplo, se você doa tempo, isso é o que você é, porque o tempo é a vida, é a sua vida. Você está oferecendo parte da sua vida para essas pessoas. Eu passei uma experiência hoje muito interessante, porque hoje eu dirigi um grupo de discipulado de pastores cedo, lá em Curitiba. E um rapaz, antes do almoço, cochichou no meu ouvido: você teria um tempo para mim? Eu digo, lógico que tenho. Ele disse, mas eu vou te falar sobre o que é. Não é ministério, não é isso, não é aquilo. Aí ele foi falando o que não é, e eu fui ficando com medo. Né? Ainda estou com medo, porque eu não me encontrei com ele, conversei com ele meio-dia, saí de lá às 2h. Então, a semana que vem, nós vamos ter um tempo. Mas aquilo é minha vida. Eu vou dar um espaço da minha agenda, talvez não só um encontro, vai ter uma série de encontros. Então, comunhão é isso. Agora, eu não faria isso com ele se eu não tivesse comunhão com ele. Você entendeu? Então, a terceira palavra é comunhão. E o Paulo, ele, quando ele fala que tem comunhão, ele está dizendo que é envolvido. Ele está envolvido, ele está misturado. Tá? Ele não faz aquilo esperando nada em troca. Mas tudo isso, gente, é só a superfície. Então, vejamos a última palavra, por gentileza. A última palavra se encontra no versículo 8. Olha que beleza. Eu vou ler todo o versículo 8 e destaco a palavra. Pois minha testemunha é Deus. E vem a palavrinha. Qual que é a palavrinha? Gente, da saudade que tenho de todos. Vocês leram a palavra todos? Ele não excluiu ninguém. Nem aquele cara que falou mal dele. Né? Eu não sei como é que você reage com as pessoas que falam mal de você. E talvez você ache que não fala. E é bom nem saber, não é verdade? Mas falam. Porque motivo para falar mal você dá. Ou não dá? Lógico que dá. Todo mundo dá motivos. Né? Todo mundo dá motivo. É só você existir. Né?
Olha o teu cabelo. E você já percebeu como é que você anda? Hã? Já percebeu? Como é que você... Olha o teu pé, olha o teu... eu estava andando em direção a um amigo meu, quando eu cheguei perto dele, ele disse, rapaz, eu nunca tinha olhado como é que você anda, não. Você anda com o pé jogando assim. Eu digo, rapaz, por que você não cuida da tua vida, rapaz? Estou cuidando do meu pé. Quantas vezes ele já falou isso para os outros? Você viu o jeito que o Josadaque anda? Agora todo mundo vai ver como é que eu ando. Com exceção de Joel, né, Joel? Você entendeu? Então, a grande questão aqui é a saudade. E é interessante esse negócio de saudade, né? Porque eu acabei de receber um zap do grupo da minha família, e da minha família lá do Maranhão. E minha filha está morando em São Luís até essa semana. O contrato dela termina, ela trabalha na Secretaria de Direitos Humanos, e então ela vai voltar, eu acho que para minha casa. Ih, rapaz, aí a coisa... Aí oram por mim, gente. Ou para Brasília, enfim. Mas a grande verdade é o seguinte, ela postou assim, olha, eu vou voltar para o Sul e eu preciso ir me despedir de vocês aí. Que, aliás, aí ela colocou, eu estou com saudades, antes de partir. Interessante isso, né? Foi uma coisa que acalentou meu coração, porque minha família, de modo geral, meus filhos foram nascidos e criados no Sul, não tem contato efetivo lá com aquele pessoal, gente boa, do Nordeste. Mas, basicamente, a saudade é uma coisa nostálgica, não é verdade? Algum de vocês deve ter saudade de alguma coisa. O Paulo está dizendo que tem saudade dos discípulos dele. Agora, tudo isso, essas 4 coisas, a lembrança positiva, a oração alegre, a comunhão efetiva e essa saudade nostálgica, ela me coloca em maus lençóis, Tiago. Por quê? Porque isso eu procuro me avaliar e eu acho que eu começo a dar notas baixas para mim. Você entendeu? Uma das coisas que mais surpreendeu foi uma certa vez que eu discipulei alguém e aí tive que mudar da cidade e ele um dia me encontrou numa reunião e levantou e disse, você me abandonou. Gente, que coisa, aquele dia foi o fim para mim. Eu digo, meu Deus do céu, olha, abandonei o rapaz mesmo. Mas eu nem tinha saudade dele. E aí foi muito forte para mim aquilo. Como eu não tenho saudade se eu cuido da pessoa? Então é bom, de vez em quando, a gente se avaliar. Se você cuida de alguém e não tem saudade dele, alguma coisa está errada, não é nele, é em você. Você entendeu? O que eu quero dizer é que, se você se engajar com esse negócio do discipulado, essas coisas têm que aparecer. E eu estou falando de superficial ainda. Vamos mais profundo agora? Vamos lá? Ok, a segunda coisa, e aí, esse quadro, naturalmente, você pode colocar aí eu sei que é muito pequeno o espaço aí, né? O Tiago tinha que economizar espaço. Não, é que eu mandei assim mesmo, né? Estou culpando o Tiago do negócio aqui. Mas esse quadro dá para você colocar ali no primeiro item. E o primeiro item, o que é? É o seguinte, avalie seu compromisso em relação às pessoas mais próximas a você. Sabe de uma coisa? Sai agora do âmbito do discipulado e pense na sua família. Você entendeu? Vê se essas coisas, como é que você se avalia em cada uma dessas coisas, dentro do contexto da sua família. Se você se afasta por um tempo, por alguma razão, você sente lembranças positivas? Você faz oração alegre? Você sente aquela comunhão mesmo distante, efetiva, e você tem saudade nostálgica, aquela coisa. Eu não sei se vocês já sentiram saudade, mas saudade é uma coisa boa, né? Não é boa saudade? É uma nostalgia, né? Eu não tenho nada de poeta, mas algum de vocês aqui deve ter. E essas pessoas mais poéticas, elas são mais alma, né?
eu não sou nem um pouquinho só de alma, mas todos nós sentimos saudades, correto? E eu experimentei uma coisa que eu nunca tinha experimentado agora no mês de setembro. Eu tenho uma equipe que é nacional, e a gente se encontra basicamente uma vez por ano, e uma vez por mês a gente faz reunião por Skype. E um dos membros da equipe foi para a Europa fazer uma espécie de um curso rápido lá, de 3 meses. E eu senti, assim, uma profunda, como se fosse um vazio da ausência dele naqueles 3 próximos encontros. Eu gostei daquilo. Eu digo, eu gosto desse cara. A ausência dele é sentida. Interessante isso, né? Então, avalie isso no seu discipulado. O que eu quero dizer assim, avalie-se o seu compromisso em relação às pessoas mais próximas de você, tem essas características. Amém? A segunda coisa, que é o segundo ponto, ok? Agora eu vou já entregar para vocês a palavra-chave ali. Avalie-se se você entrega-se a essas pessoas, ok? Avalie se você entrega-se a essas pessoas o suficiente para cuidar delas. Agora a coisa está pegando, ok? Qual que é o versículo que eu indiquei ali? O 7. Agora presta atenção nesse versículo 7, ó. Aliás, eu não sei se você entendeu bem essa palavra, mas é como se ele estivesse fazendo um novo parágrafo. Aliás, é justo que eu assim pense de vocês. Esse conceito de pensar, eu gosto muito da língua francesa, que a palavra espírito é pensamento, ok? E pensamento é algo interior, é algo que é a visão que você tem da pessoa, ok? Quando diz que nós vamos ver isso amanhã, quando diz que a gente deve estar no mesmo pensamento, significa que nós devemos estar alinhados na mesma visão, na mesma forma de pensar, no mesmo molde. E aí ele diz assim, é justo que eu penso de vocês, de todos vocês, é justo que eu pense assim de todos vocês. Olha que declaração que esse discipulador faz. Ele diz assim, eu não estou fazendo algo porque eu sou bonzinho. É isso que ele está dizendo. Eu não estou fazendo algo porque eu sou bonzinho. É justo que eu assim pense de todos vocês. Aí tem uma vírgula, não tem? Tem? Acharam aí a vírgula? Aí vem a palavrinha. Qual que é a palavrinha? Pelo menos na minha tradução, que é a melhor que tem, diz assim, por quê? É isso? Vocês estão aí? Isso. Você sabe por que a palavra porquê entra no texto? Sabe? Ok, eu vou explicar, de graça. Todas as palavras, elas são códigos, elas têm o seu valor, elas não são utilizadas aleatoriamente. Se você quer entender um pouco disso, leia Graciliano Ramos. Pega um livro dele, especialmente Vidas Secas, e leia a 4ª capa. Ele vai explicar como é que o escritor trabalha com as palavras. E nós deveríamos também trabalhar com as palavras de uma maneira legal e bem, utilizá-la de maneira corretamente. Digamos, se você está lendo a Bíblia e acha a palavra portanto, um exemplo. Toda vez que a palavra portanto aparece no texto bíblico, pelo menos, significa que o que vai ser falado na sequência está linkado ao que foi falado anteriormente. Só serve para isso, portanto. Só para isso. E o porquê? Eu quero saber do porquê. O portanto não me interessa. O porquê, sim.
O porquê é o seguinte: todas as vezes que a palavra porquê aparece, ele vai explicar o que acabou de dizer. Viu como é fácil? Você sabia disso? Também é irrelevante, né? De tal maneira que ele vai agora explicar por que é justo que ele pense assim dos seus discípulos. E o que ele diz? Por quê? Aí ele entrega os pontos, né? Aí ele entrega os pontos. Por quê? Por quê? Vos trago no coração. Aí eu entendi por que ele é tão bom assim. Aí eu entendi por que ele tem lembranças positivas. Aí eu entendi por que ele tem oração alegre, por que ele tem... agora eu entendi. Então o segredo é trazer as pessoas no coração. É só isso. E aí você diz, mas como é que faz isso? Essa é a grande pergunta. Como é que eu posso discipular alguém e trazer ele no coração, não na mente? O que a gente traz na mente é cognição, é informação, dados. Você entendeu? Aqui é o lugar da cognição, do saber, do conteúdo. Isso a gente traz na mente. Você vai fazer uma prova, lembra o que estudou e escreve. Isso é cognição, é saber, conhecimento, conteúdo. Pessoas você não traz aqui. Pessoas você traz aqui. No coração. Esse é o seu desafio? Para mim é. Você entendeu? Porque eu funciono mais aqui. Talvez não seja o seu caso, você funciona mais aqui. No coração. Aqui, quantos aqui, como eu, funciona mais aqui na cabeça? Olha, tem pouca gente, os outros não querem assumir. Né? O negócio para mim é tão sério que eu me converti nas Assembleias de Deus de Santo André, uma igreja de 59 membros, eu cheguei e fui o número 60, um fenômeno. Né? E tinha 12 jovens, eu sei o nome de todos, isso faz 38 anos, lembro de todos eles, Emília, Edgar, todos eles. E eu tinha 6 meses andando na igreja e estava no culto de oração. Imagina, se a igreja tem 60 pessoas, no culto de oração vai ter o quê? Uns 12. Né? E estava eu lá. Porque tinha alguma coisa dentro de mim que eu queria, que não sabia o que era. E aí eu ia buscar na igreja. Né? Depois a gente vai entender que é sede de Deus, essa coisa toda, né? Maravilhosa, etc. E aí terminou o culto de oração. Gente, terminava o culto de oração 9 horas em ponto. 8h59. Não passava um minuto. Eu amava, porque eu sempre gostei das coisas certinhas, né, pelo menos. E eu desço, a rua é Antônio Cardoso, e parece que Antônio Loura, que descia para ir para a minha casa, meio do ano, frio, aquela garoazinha em São Paulo, e então eu desci a rua, e eu lembro como hoje, cheguei na esquina, a casa marrom, um sobradinho marrom à direita, e um sobrado azul à esquerda, eu ia descer mais um quarteirão e tomar a minha rua. E não me pergunte, porque eu não sei explicar, mas, de repente, é como se a minha cabeça desse um estalo e uma chave rodasse. E aí eu paralisei, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu estava no meio da rua, me afastei, tinha uma árvore, assim, fiquei quase debaixo da árvore, lá estava meio escuro, né? E fiquei ali paralisado quase meia hora, sem saber o que fazer, aquela situação toda, não tinha nenhum anjo ali pertinho, não tinha nada, absolutamente, estava só eu, aquela garoazinha, aquele friozinho, e eu tendo que enfrentar uma revelação, um desvendamento. É como se eu olhasse no horizonte, eu enxergasse o significado de seguir a Jesus, de ser cristão. Aí foi tudo se resolvendo na minha cabeça. Eu tinha uma tremenda vocação para ser um ateu cético. E naquele dia... Foi na minha mente que a coisa aconteceu. Pelo menos eu acho que foi.
Porque a gente não entende muitas coisas. Santo Agostinho diz assim: no dia que você entender Deus, você entendeu outra coisa, não Deus. Eu vivo... Uma das coisas que eu mais faço é ler a Bíblia e procurar ler quem conhece Deus para me entender de Deus. Mas cada vez fica mais difícil. Deus é muito misterioso. Amém? Muito bem. Então, pode ser que você consiga trazer facilmente as pessoas no teu coração, mas alguns de nós aqui temos dificuldade. Mas o segredo começa com trazer as pessoas no coração. Mas não é a chave ainda. Não é a chave. O tema é a chave. Qual o tema mesmo? A chave para vivenciar. O quê? A unidade de propósito, que é o nosso tema. Então eu queria que você lesse mais uma vez o versículo 7 e daí tirasse a sua conclusão. Olha o que diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração. Eita! Essa frase você tem que sublinhar. E depois ele explica as circunstâncias. E aí ele coloca de uma maneira muito profunda, porque ele vai falar, pastor Aguiar, que ele está numa situação difícil. Ele está na prisão. Aí você vai dizer assim: não, eu estou passando dificuldade, como eu vou pensar nas pessoas? Então, as circunstâncias que você está vivendo não justifica você não trazer as pessoas no coração. Não justifica. Se nós efetivamente queremos discipular, nós precisamos desse segredo. E eu preciso tomar o caminho de como desenvolver a habilidade, a graça de trazer as pessoas no coração. As pessoas que eu discipulo. No dia que eles descobrirem que você traz eles no coração, a vida deles muda. Você é tão superficial que as pessoas percebem que você traz eles só na mente. E o que você está fazendo não é um discipulado, você está dando umas aulinhas, fazendo uns encontrinhos, usando, sei lá o quê, de uma maneira leviana o tempo deles. Peça a Deus urgente, para Deus te dar um batismo poderoso, para você carregar as pessoas no coração. E uma hora eles percebem. As pessoas têm que entender, descobrir que nós estamos absolutamente comprometidos com ela, de tal maneira que isso para o bem dela, e, sobretudo, para o nosso bem. Porque quando você traz as pessoas no coração, você se realiza. Mas esta não é a chave. A chave é outra coisa. Como eu disse para vocês, nós não lemos daqui para lá. Isso é subproduto. Isso é subproduto. Aqui pode estar o segredo, em parte, mas aqui é a chave. Vamos lá? Agora nós estamos indo para o versículo 8 e o item 3. E eu vou direto no assunto. Vamos lá? O versículo 8 diz assim: pois minha testemunha é Deus. Ele já começa assim, pastor Newton Santos. E eu tenho medo de dizer isso. Vai que eu digo: Deus é minha testemunha. Deus diz: eu não, estou fora dos teus esqueminhas aí, da tua enrolação, das tuas manipulação, do teu joguinho aí, estou fora, não me inclui fora disso. Você não tem medo, não, de pedir Deus como testemunha? Mas esse discipulador aqui é fantástico. Ele diz: eu coloco Deus como minha testemunha. Ele não colocou nem Timóteo, Silas, que eram os discipuladores mais próximos dele, ele pegou Deus, disse: Deus é minha testemunha. Deus sabe que o que eu vou dizer aqui é de verdade. Gente, esse discipulador me assusta.
Vocês têm algum aqui em Blumenau assim? Mas vai ter, né? Um glória a Deus ali, assim, meio tímido, né? É que você precisa ser esse discipulador. No dia que essa igreja, ou qualquer igreja, tiver discipuladores assim, você vai ver a revolução e o pastor vai ter que mudar, vai ter que abrir outros horários de culto, porque a coisa vai mudar significativamente e muitas pessoas virão ao Senhor. Então ele diz, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vocês. E aí tem uma vírgula, e ele vai falar a chave. Como é que está aí na sua Bíblia? Ah, que bom, eu estou olhando ali o texto, a tradução não está tão boa, mas é o suficiente para a gente entender. Perceberam que ele fala assim, eu vou olhar aquela tradução, ó, entranhável. E a palavra-chave ali é entranhável. É uma palavra muito antiga, né? Clássica, mas, na verdade, ele está falando coração. Você pode traduzir ali coração ou afeição, as duas palavras juntas, de Jesus. O que Paulo está dizendo é que o segredo, ou seja, a chave, efetivamente, para você conseguir discipular de verdade, é o coração de Jesus. Por quê? Quando você, de fato, tem o coração de Jesus, o que acontece? Por que você tem lembranças positivas, oração alegre, comunhão efetiva e saudade nostálgica? É porque você traz as pessoas no coração, ok? Você traz as pessoas no coração. Agora, por que você traz as pessoas no coração? É porque o coração não é teu. Se os meus discípulos depender que eu traga eles no meu coração, eu nunca vou trazer. Agora, quando eu tenho o coração de Jesus, eu trago todo mundo. Até o cunhado. Você entendeu? Então, aí, eu não vou trazer ninguém no coração, entendeu, pastor Aguiar? Que a questão aqui, o meu coração, ele não existe mais. O que existe no lugar dele é o coração de Jesus. Olha aqui. E eu entendo que essa é a chave do discipulado. Nem que você tenha que, fazer o quê? Buscar o Senhor de maneira diferente, muito mais do que entender lições, muito mais do que você entender material, muito mais do que você saber ministrar conteúdos de discipulado. Eu acho que, sobretudo, você precisa ter o coração de Jesus. Porque tendo o coração de Jesus, você vai conseguir trazer todo mundo no coração. E trazendo todo mundo no coração, você consegue ter lembranças positivas, fazer orações alegres, comunhão afetiva e saudade nostálgica. Esse é o sonho. Então, a chave não está aqui, a chave não está aqui. A chave é o coração de Jesus. Isso é assustador. Por quê? Como é o coração de Jesus? E me surpreende toda hora que eu leio sobre como é o coração de Jesus. E, ao mesmo tempo, eu percebo quanto estou aquém de ser um discipulador como Jesus. Deixa eu dar um exemplo do coração de Jesus. Jesus falou assim, na última hora, faltando, 2 horas, 3 horas para Jesus ser preso, naquela noite da ceia, da última ceia, segundo João 13. E aí o autor do Evangelho, São João, disse que Jesus
amou os discípulos até o fim. Eu passei, eu acho que década, tentando entender essa frase. Eu não sei se eu entendi, mas eu tenho uma luz muito, quem sabe, inicial dela. João 13 diz que Jesus amou os discípulos até o fim. Aí eu pergunto, o fim de quem? Do quê? E é simples, é o fim dele. Não é o fim do outro. Você entendeu? Porque, para Jesus, o que o outro fazia por ele ou contra ele não determinava a sua atitude para com o sujeito. Ou seja, o que a pessoa fazia nem aumentava nem diminuía, porque o amor de Jesus pelas pessoas era incondicional. Ele amava todos iguais. Isso, para mim, é muito complicado. Você entendeu? Então, Jesus amou até ele não existe mais. Quando ele morre na cruz, pronto. Isso é o fim. A cruz é o fim. E é interessante que, você sabe a história de Judas, né? Judas encontra Jesus algumas horas depois, né, no Getsêmani, e dá um beijo em Jesus. Naquela hora, Jesus percebe que, para a eternidade, o beijo iria ficar associado à traição. E, na hora, Jesus falou, amigo, desfazendo a possibilidade do beijo ficar atrelado à traição, e agora ficaria atrelado à amizade. Você entendeu? E Jesus estava numa hora difícil. Ele não tinha mais espaço no coração de Jesus para Judas. Tinha, sim. Tinha. E tem. Jesus é um discipulador. Ele não desiste. Quando ele ora, 2 horas para guiar, 1h30 antes, mais ou menos, não sei se dá 1h30 ou 1 hora, lá no capítulo 17 de João, ele com as mãos erguidas para os céus, ele diz assim, nenhum se perdeu. Porque para Jesus, naquela hora, Judas não estava perdido. E Judas ainda estava vivo. E enquanto ele estivesse vivo, tinha chance de se voltar atrás. Você entendeu? Eu desisto muito fácil das pessoas. Vocês desistem? Você entendeu? Lembra daquele discípulo que você já abandonou, só porque o cara não veio no encontro? Ele nem te traiu ainda. E você não é lá essas coisas. Eu acho que o que a gente precisa é do coração de Jesus. Tudo bem? Eu sei que para vocês que são jovens, pode conseguir isso, que tem bastante tempo para construir isso. A gente que já passou dos 55, 60, já deveria ter, né? O coração de Jesus não é uma coisa mágica, é uma coisa construída. É uma coisa construída. A minha esposa sempre me surpreende. De vez em quando ela pergunta, eu estou melhorando? Eu nem pergunto. Eu estou. Você já percebeu que às vezes você está piorando? E o pior é quando, não é quando você está piorando, é quando as pessoas percebem que você está piorando. Você entendeu? Eu tenho um amigo que foi para a África do Sul, ele passou um tempo sem me ver, e depois ele entrou num grupo de discipulado lá em Londrina, e ele disse, Josas, você está cada vez mais racional. Aquilo foi uma tristeza tão grande, porque eu não quero ser racional, eu quero ser coração. Amém? Quantos conseguem dizer amém? Amém? Então, o ponto 3 é o quê? Agora você sabe colocar. Avalie se você possui verdadeiramente o... Eu posso orar por você? Eu queria muito que você se despertasse nesse seminário para ter o coração de Jesus. Eu gostaria. Eu estou caminhando nessa direção. Estou caminhando. Você consegue pôr a mão no seu coração?
Senhor Jesus, obrigado por esta noite. Obrigado mesmo, porque nós nos deparamos agora com um discipulador tipo Paulo. Ele viveu o seu tempo e fez discípulo no seu tempo. Agora nós estamos vivendo o nosso tempo para fazer discípulos de Jesus no nosso tempo. Mas o que fica nesta noite aqui é o desafio de termos o coração de Jesus. Porque se assim for, nós vamos conseguir trazer as pessoas no nosso coração, que não é nosso, é o do Senhor. Quando é nosso, nós não conseguimos, mas quando o coração é do Senhor, a gente consegue trazer as pessoas, até o Judas, o Pedro, o Tomé. Senhor, nos ajuda, abra nossa mente nesta noite, nos liberta de nós mesmos nesta noite. Liberta a gente do preconceito e de tantas outras amarras, e que a gente possa, de fato, ter o coração de Jesus, carregar os discípulos no coração, para daí ter lembranças positivas, orações alegres por eles, comunhão efetiva e saudades nostálgicas. Senhor, é assim que oramos, é assim que cremos. E assim seja. E todos digam amém. Amém.